Bom dia a todos e todas. Primeiramente, dar os parabéns ao André e a todos os envolvidos nesse desafio, né? Nesse primeiro evento de 2020, desse tema, que eu creio que seja do estado do Rio de Janeiro, né? Então isso é um marco para 2020. Bom, então eu sou Samuel, né? Como o André falou, né? Nós nos conhecemos no mestrado em História Social. Eu fiz a graduação de Filosofia em seminário, fiz História e Pedagogia. E depois eu fiz especialização em Gestão Ambiental, né? E depois fiz uma especialização em Gestão Pública. Milito na educação já há mais de 30 anos, comecei num projeto chamado Projeto Educar, da Fundação Educar, que foi uma sucessora do Mobral, e esse projeto era todo coordenado pelo Grupo Veredas, que era um grupo ligado ao Paulo Freire. Então a gente teve contato com o Paulo Freire muitas vezes lá em São Paulo, né? Porque esse projeto era na Baixada Fluminense, eu sou de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, né? E nós começamos esse projeto, eram 300 turmas e tal, e a nossa relação direta era com o Paulo Freire. Bom, importante nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, né, falarmos de esperança, né? E durante um tempo as pessoas estavam muito apreensivas, né? E todos nós que militamos ou construímos dentro do movimento social relações, eu estava ali vendo o banner, né, da Associação de Moradores aqui desse local. Eu fui presidente de Associação de Moradores lá na minha cidade, num bairro chamado Olavo Bilac. Então tem um subbairro chamado Jaqueira, e eu fui presidente de Associação de Moradores. E num período que as associações de moradores estavam assim realmente em evolução assim, na minha região, as federações de associações de moradores. Então é legal a gente encontrar, né, esse tipo de atuação, porque o que eu vou falar aqui da minha experiência, né, o André falou, eu fui secretário de Meio Ambiente na minha cidade, num governo inteiro, né? Eu sou o único secretário de Meio Ambiente na minha cidade, que começou no primeiro dia de governo e terminou no último dia do governo. E sou o único que fui secretário e nunca fui chamado no Ministério Público e na Justiça nem para dar bom dia, para falar, olha, você fez isso aqui de errado, nós queremos. Então isso também é uma marca, né? E fruto dessa atuação como secretário de Meio Ambiente, porque depois eu pedi também que viesse a agricultura para nós, porque na minha cidade tem agricultura familiar. Então eu fui secretário de Meio Ambiente e Agricultura. Fruto disso, eu sou, né, por conta dessa minha atuação, eu fui escolhido como amigo do MST, porque na minha cidade tem um acampamento do MST chamado Terra Prometida, que é fruto também de um processo ambiental, porque esse acampamento do MST eram agricultores que moravam em Santa Cruz do Rio de Janeiro, onde foi instalada aquela usina, né? Aquela usina, acho que é coreana, altamente poluente lá na região de Santa Cruz. Então, por que o nome do acampamento é Terra Prometida? Porque para instalar esta siderúrgica lá, eles prometeram aos 50 agricultores que lá existiam, e eram agricultores extremamente produtivos, casa, estrada vicinal boa, insumos, assessoria técnica, investimento, e tiraram, e os agricultores aceitaram e levaram esses agricultores lá para a minha cidade, Duque de Caxias, e também um pedaço de Nova Iguaçu, em Tinguá. Então, e por que a Terra Prometida? Porque eles foram para lá e o governo do estado, que tinha feito um acordo com eles, não entregou nada daquilo que o governo do estado prometeu. Na verdade, eles foram jogados, eles foram retirados de uma terra produtiva para ir para um lugar que não tinha nada e o estado não fez nada. E aí, como é que eu fui saber disso? Eles procuraram o governo, na época que eu estava secretário, e como eram pequenos agricultores, que trabalham inclusive com agroecologia,
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico não queria atender porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico só queria cuidar de grandes negócios. As outras assistência social também não, porque eram pessoas rurais. E aí o vice-prefeito, na época, sabia da minha história de movimento e tal, mandou eles me procurarem. E aí nós estabelecemos uma relação que hoje, o que existe de agricultura na cidade foi naquele período da nossa gestão. Inclusive, quando vocês passam na BR-040, tem um shopping, Caxias Shopping, vocês prestarem atenção, vai ter lá uma propaganda assim, Feira do Agricultor, 2 vezes ao mês. Aquela Feira do Agricultor, que já tem 8 anos, fui eu que criei e que deu uma levantada na produção deles. Inclusive, hoje são 16 agricultores, famílias, né, que são certificados como produtores orgânicos. E, paralelo a isso, na questão ambiental, o pessoal da Central de Movimentos Populares, CLP, também teve uma atuação comigo na secretaria. Eu estou contando esses detalhes para falar do que eu acredito em unidade de conservação. E a Central de Movimento Popular cuidava da mobilização e educação ambiental. Então, nesse período que nós estivemos lá como secretário, nós criamos uma reserva biológica, inclusive com a ameaça de sermos mortos, porque, na verdade, a área que nós criamos a reserva biológica, havia um projeto anterior do atual prefeito, que era prefeito antes do nosso governo, que estava loteando uma área de 2 milhões de metros quadrados de Mata Atlântica para derrubar a floresta e fazer o loteamento. E quando nós entramos, os moradores nos procuraram e tal, eu falei, vou bancar isso. Então, já no primeiro ano de secretário, nós criamos a reserva biológica do Parque Equitativo. E lá nós participamos de igreja, pastoral familiar. Um dia de um almoço lá na pastoral familiar, chega um dos caras que achavam que era dono da área. Falou, sou do Mato Grosso, sou do Mato Grosso, meu pai é juiz, e lá nós costumamos beber o sangue de quem a gente mata. Assim, na igreja. Na igreja. Né? A gente no almoço, assim, as pessoas tomaram um susto, né? Porque a gente está almoçando na igreja e tal, a gente espera que o cara vai chegar e falar, lá na minha terra a gente bebe o sangue de quem a gente... E o senhor está criando lá a reserva biológica, está tirando a terra da gente. Eu falei, primeiro é o seguinte, aquela terra não é de vocês. Segundo, aquele loteamento foi fraudado. O senhor foi fraudado. Terceiro, olha só, você vem de uma terra que o pessoal bebe em sangue. Eu sou de Caxias, que é de Tenório está voltante. Aqui a galinha cisca para frente. Então nunca mais ouvi esse cidadão também. E nós criamos a reserva. Depois criamos o Parque da Caixa d'Água, que é em Jardim Primavera, segundo distrito. Nós temos a APA do São Bento, que a gente já pegou existindo, mas extremamente complicada essa APA. E nós ajudamos no georreferenciamento da APA do Alto Iguaçu, que foi criada já um mês depois que a gente tinha saído, mas foi criada. Bom, e nós já tínhamos também o Parque Municipal Natural da Taquara. Bom, olha a nossa experiência com relação à questão de unidade de conservação. Por isso que eu comecei a minha fala falando de esperança. Nós tivemos uma trajetória, né, de construção de unidades de conservação, de legislação ambiental, de todo um acúmulo, né, da luta dos ambientalistas, dos profissionais técnicos, dos gestores com relação a essa temática. Só que chegou em um determinado momento, essa é a minha avaliação, que nós começamos a fazer coisas e não darmos organicidade a essas coisas. E aí, como eu falei anteriormente, a experiência com o movimento social, com a CNP, com o movimento nacional dos catadores de reciclados, o Tião Santos, que é meu amigo, que mora no bairro onde eu fui criado, né? O irmão dele, o Nilson, né? Somos amigos até hoje, nos encontramos. É a radicalização da democracia. Se nós não tivermos, a partir dessa experiência que nós estamos vivendo nos últimos 3 anos, a consciência do que faz as pessoas acreditarem naquilo que nós defendemos e se empoderarem daquilo que nós defendemos, é o empoderamento das pessoas através da radicalidade democrática. Nós temos que colocar as pessoas para participar da gestão das unidades de conservação e dar o poder às pessoas de decidirem democraticamente o que vai ser feito ali. Por que eu estou falando isso? O nosso Conselho Municipal de Meio Ambiente,
na minha gestão, quem foi o presidente foi a sociedade civil. Eu, pela lei, eu seria o presidente natural. Eu fiz uma portaria abrindo mão disso e dando para a sociedade civil. E isso foi importantíssimo. Todas as medidas compensatórias que nós tínhamos, que antes eram os técnicos, era uma Câmara Setorial, a Câmara Setorial para resolver, nós entregamos ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. E aí as pessoas, pô, mas como é que você conseguiu sair sem nunca responder a nada? Por isso. Por quê? Porque quando você coloca a sociedade civil para também tomar as decisões, as pessoas também têm medo. E as pessoas vão querer fazer o que é correto. Claro que a Secretaria dava toda a sustentação na parte jurídica, com os nossos técnicos, mas quem decidia a política local era o Conselho. Até o prefeito, ele nunca chegou para mim e falou, muda isso, manda... até porque ele sabia qual era a minha formação política, então ele sempre respeitou. Mas ele sabia que, e ele tinha pessoas que olhavam para ele, que era uma questão extremamente transparente. Tanto é que, fruto disso, quando houve o Congresso Brasileiro de Transparência e Controle Social, que foi feito no governo, acho que já da Dilma, você teve as conferências municipais de transparência e controle social, que tiravam delegados para a conferência estadual, a conferência estadual tirava delegados para a conferência nacional. Nesse processo foram mais de 200 mil pessoas envolvidas, inclusive com conferências online. Eu fui o único gestor público do Rio de Janeiro escolhido pelas pessoas da sociedade civil para ser delegado nacional à Conferência Nacional de Transparência e Controle Social, que tem a legislação da transparência e controle social, mas que nós ainda não trouxemos para a realidade das cidades, que é um instrumento fundamental e que ajudaria muito, inclusive, na gestão das unidades de conservação. Porque a legislação nacional de transparência e controle social dá o empoderamento à sociedade civil, inclusive de exigir da Secretaria Municipal Local de Meio Ambiente como é que está sendo decidido as medidas compensatórias, como é que está sendo gasto o ICMS verde. Nós sabemos, todos aqui, por isso que é legal essa metodologia de não ser uma linguagem mais acadêmica, e aí a gente pode ser extremamente uma linguagem bastante transparente. O que acontece? Na verdade, o ICMS verde é um projeto interessante, desde que esse ICMS verde seja reinvestido nas unidades de conservação, coisa que poucas prefeituras fazem, ou quase nenhuma, e que é o dinheiro da sociedade civil, é da cidade esse dinheiro, não é para entrar no caixa único da prefeitura e o secretário de Fazenda. Eu falo isso para vocês porque, desculpa o tempo que eu vou usar aqui, o secretário de Fazenda na época que eu fui secretário, era um secretário poderosíssimo, porque ele, além do aspecto político, da ligação dele política com o prefeito, ele era uma pessoa que tinha um controle na máquina da prefeitura muito grande. A primeira coisa que eu fiz, eu só tive 2 reuniões com esse secretário de Fazenda. Na primeira semana de governo, eu cheguei para ele e falei, olha, não mexa no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Por quê? Primeiro porque a sociedade civil já tem uma ação no Ministério Público questionando como é gasto. Segundo, esse dinheiro não é do caixa único da prefeitura, é para ser investido no meio ambiente. Estamos conversando? Ele, muito poderoso, arrogante. Você veio aqui falar isso comigo? Tipo assim, o secretáriozinho de meio ambiente veio falar comigo isso? Tranquilo. Qual foi a segunda vez que nós tivemos conversa? O Ministério Público. Quando o Ministério Público me chamou, perguntando sobre o Fundo Municipal de Meio Ambiente, e eu fiz questão de levar o Conselho Municipal de Meio Ambiente para a audiência com o Ministério Público. Eles acompanham. A promotora falou, não, o senhor vai botar esse pessoal tudo aqui. Mas por que o senhor vai fazer isso? Porque eu moro na cidade e eu não comecei ontem, eu não nasci secretário.
Eu tenho uma história desde os meus 13 anos na cidade, eu sou movimento estudantil. Amanhã, quando acabar o governo, eu estou secretário, eu não sou secretário, quando acabar o governo, eu vou encontrar ele na padaria, ele ali na farmácia, aquele ali no botequim. E aí, se eu fizer algo que me envergonha a minha família, eu não vou poder mais encontrar essas pessoas, vai ter que me mudar. Então, por isso que eu trouxe eles aqui, para eles ouvirem o que eu vou falar. Aí, ó, só isso aqui e tal, eu falei, olha só, isso aí é caixa única, falei pro secretário de fazenda não usar o dinheiro. Se ele usou, ele responde por isso. Até porque quem coordena todas as ações da secretaria é o conselho. Ela, o senhor está falando isso mesmo? Eu nunca vi um secretário falar um negócio desse. Senhora, vou falar para a senhora que eu moro na cidade, sou nascido na cidade, sou criado na cidade. E eu não vou fazer. Eu falei para o secretário de Fazenda, na primeira semana, que o dinheiro era do fundo do meio ambiente, que ele tinha que decidir, era a sociedade. Se ele fez, ele responde. Pois bem, aí a promotora fez o que tinha que fazer. Belo dia, o procurador-geral do município me chama. Sabe, dá para vir aqui na sede? Eu falei, vou. Chego lá, está o secretário de Fazenda. Ele é meio gordinho também, igual a mim. Falou, pô, eu vou sair na porrada contigo, tal, falar com o prefeito. Eu falei, vai ser feio, né? Porque vai ser uma luta de suporte. Vai ser ridículo. Mas vamos sim. Ah, mas você, eu falei, avisei você que não era para mexer. O dinheiro não era do caixa único da prefeitura, era do fundo municipal. E o meu conselho funciona. Você vai responder. Então, também é uma outra característica que eu acho que às vezes se perde na gestão, mesmo daqueles que vêm do movimento social, porque muitos de nós que saímos do movimento social fomos para a gestão e muitos ficaram encantados com o espaço institucional, de repente mudaram a cabeça, porque é uma coisa que, se você não tiver o pé no chão, uma formação muito tranquila, espiritualmente você ser uma pessoa muito também tranquila, você se perde. Primeiro, porque quando você vira um gestor com uma cidade importante como a minha cidade tem Mata Atlântica, a minha cidade tem fundo de Bahia, né, da Guanabara, tem nascente de rio. Então nós temos a Reduc, um dos maiores parceiros. Nós tínhamos na época o lixão de Jardim Gramacho, né? Nós tínhamos a chantagem da Rede Globo, né? E tínhamos chantagem também de falsos ambientalistas, né? Então é muito difícil. E tem os puxa-saco. Porque quando você vira secretário ou gestor de primeiro time, primeira coisa, as pessoas, esse tipo de gente começa a falar, você é o cara mais bonito do mundo, você é o cara mais inteligente do mundo, todo mundo quer te agradar, todo mundo quer, pô, você quer te dar um presente, o que você é? Então, se você não tiver o pé no chão, você se perde, né? Todo mundo quer te chamar para almoçar e tal. E eu falava para a nossa equipe o seguinte, olha só, aqui todo dia é o último dia. Amanhã uma caneta pode tirar a gente. Então vamos fazer o melhor que nós possamos fazer hoje. E não se encante com isso aqui. Isso aqui é uma ilusão. Nós vamos fazer coisas, nós vamos realizar coisas. Para vocês terem ideia, esse processo chegou um determinado. E nós, na fiscalização, a gente batendo firme, né? Fechamos distribuidora de óleo, é um negócio, né? Fechamos areal, barreira, enfrentando, fechamos arvoaria clandestina. Chegou um tempo, nada contra, não tenho nenhum problema com essas pessoas, me relaciono bem com todo mundo. Chegou um momento que a gente, o governo fez uma pesquisa, qual era a secretaria mais atuante e que saía mais nos jornais. Aí era a nossa secretaria, não porque a gente forçava, não, é porque a demanda reprimida era tão grande que como a gente teve a disposição de trabalhar, aí a própria sociedade começou a ter coragem de denunciar as coisas, né, e participar. E aí a mídia vinha atrás da gente. E aí nós começamos a ocupar todos os horários nobres e tal, não sei o quê.
chegou um ponto que no segundo ano de governo, o Mink, que nunca tinha ido a Caxias, começou a querer fazer operação em Caxias também, porque ele foi incomodado, porque, né, dizem, coitado, gosto dele, a brincadeira que faz, uma piada, que o Mink, quando abre a geladeira, ele já começa a dar entrevista porque acende a luz, né? Então, e aí quando ele viu que lá em Caxias estava um cara que ninguém nunca tinha ouvido falar, que estava saindo mais, ele começou a querer fazer operação lá também. E a sociedade civil acompanhando esse processo. Com relação às unidades de conservação, o que nós fizemos? Criou-se as unidades de conservação e nunca tinha se criado os comitês gestores das unidades. Nós criamos todos os comitês gestores e demos empoderamento, eu fiz a portaria e tal, dando a gestão integral para... Então, por exemplo, a reserva biológica do Equitativo. A história daquele local vai há mais de 40 anos, as pessoas defendendo aquilo. Então quem tem que fazer, coordenar aquilo, são as pessoas que estão lá. Por quê? Porque elas já brigavam por isso há 40 anos. Então elas vão ter muito mais afinco na luta se elas tiverem o poder de fazer a gestão daquilo. No Parque da Caixa d'Água a mesma coisa, na Taquara a mesma coisa, né? Na APA do São Bento. O São Bento, a APA do São Bento é um sítio histórico. Data do século XVII, começou com a fazenda dos beneditinos. Hoje, inclusive, tem sambaquis descobertos, já hoje isolados, né? Dos povos sambaqui, né? E aí o que acontece? Essa área estava tendo muita pressão de ocupação irregular. E aí, junto com o Ministério Público Federal e com o comitê gestor que a gente criou, a gente deu um freio naquilo ali. Bom, qual é a minha experiência? E inclusive eu escrevi um livro sobre isso, vocês conseguem baixar em PDF pela internet, que é falando sobre unidades de conservação. Foi um livro que eu fiz para defender a reserva biológica do Equitativa, por quê? E essas coisas a gente faz, né? A gente tem essa visão militante, a gente, igual o André estava falando, pô, eu estou investindo nisso e tal, porque nós temos essa coisa de nós investir e às vezes a gente tira do nosso para fazer. Porque a reserva foi criada em 2009, porém o governo que me sucedeu, quando deu 2 anos, disse que não tinha estudo técnico nenhum sobre a unidade. E nós tínhamos plano de manejo, nós tínhamos estudos técnicos. E eu tinha feito, no meu trabalho de conclusão do curso da especialização, um trabalho sobre a rebioequitativa. Então o que eu fiz? Ele fala, o prefeito está dizendo que não tem, por isso que ele vai retomar o loteamento. Eu fui, editei um livro, publiquei, levei para o Ministério Público Federal e levei para o Ministério Público Estadual, um livro para cada um, né, dos promotores. Falei, promotores, olha só, isso aqui, inclusive, já está registrado, né, cientificamente e tal, e tem aí o nome dos engenheiros e tal, todos que fizeram os estudos. Aí acabou a conversa que não tinha estudo técnico, né? Mas, infelizmente, o que acontece? Se o poder público, né, não tiver também a sensibilidade de deixar radicalizar a democracia, até porque nós temos uma cultura de autoritarismo muito forte em vários setores da sociedade, nós vamos vendo acontecer isso aqui, né? Eu estava falando com o André até antes de nós pegarmos o barco. Por exemplo, gente, você tem um número X de moradores de uma determinada cidade como Arraial do Cabo. Você tem que fazer um estudo quantos Y essa cidade suporta de pessoas para vir aqui. Além disso, e tem que ter o gestor que diz, não vai entrar mais ninguém. Por quê? Porque, na verdade, o que seria lucro dado pelo turístico começa a ser um prejuízo. Essa unidade de conservação, esse parque municipal, quantos podem fazer trilha e ocupar por dia este lugar? É X, só pode X. Mas isso tem que botar o poder na mão da sociedade civil. E chamar a sociedade civil que mora, que vive, que conhece. Então acho que é essa fase que nós estamos vivendo agora, e a partir deste momento que nós estamos vivendo, seja no Brasil, seja no estado do Rio, é nós começarmos a discutir
como é que nós vamos construir a gestão democrática das unidades de conservação com o empoderamento da sociedade civil. Esse tem que ser o nosso desafio. Por quê? Não é uma atitude autoritária que vai resolver o problema. Não vai ser uma atitude autoritária. Até porque toda atitude autoritária, ela concentra o poder na mão de alguém, que depois esse alguém pode burlá-la vendendo facilidades para alguém. Que é a questão. Por que nós lutamos tanto pela transparência e controle social? Porque quanto mais transparência, mais informação, mais acesso à informação as pessoas têm, mais elas vão estar empoderadas para dizer, não, peraí, isso aí não pode. Você vê que toda vez que o cara é autoritário, a primeira coisa que ele quer é reduzir a informação. Ele quer esconder a informação. Por quê? Porque ele quer dominar sozinho as coisas. Agora, quando você abre para a sociedade ela naturalmente vai criar os limites. Então hoje o grande desafio para a gestão das unidades de conservação, que foi algo que nós, neste processo histórico da construção das unidades de conservação, nós não aprofundamos, foi essa radicalidade democrática. A situação das unidades de conservação só terá solução se você, mas é gestão democrática mesmo. Não é eleição para criar um grupo que vai se eternizar daqui a 10 anos. É o senhor José que está lá, é o presidente, é o coordenador, tá. Não é isso, é radicalizar mesmo, seja na forma como se reúne, se debate, se toma decisão, na forma como se expõe aquilo que está se fazendo dentro daquela unidade de conservação, e também criar as estruturas institucionais para a radicalidade democrática. Não dá mais para nós, defendendo só a unidade de conservação e comitê gestor, que esse comitê gestor não se reúna para discutir os problemas daquela unidade, que não decida, que não saiba o que está acontecendo com relação às verbas que seriam destinadas para aquela unidade, que não faça educação ambiental sobre aquela unidade de conservação, né? Então isso é fundamental nesse novo processo que nós estamos iniciando agora, né? Nós estamos tendo ataques de todos os lados, né? Questionando, né? A questão ambiental, querendo desconstruir a importância dessa pauta, que não é uma pauta ideológica, é uma pauta de sobrevivência da nossa própria espécie. Então, a primeira coisa não tem questão ideológica. A questão de preservação ambiental é de salvação da espécie humana. Essa é a primeira questão. Segundo, governos têm que dialogar e nós temos que buscar o diálogo também. Outra coisa, eu vou falar aqui para encerrar sobre a questão que eu falei ali, pessoal, falso ambientalista. Eu enfrentei falso ambientalista. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha assumido a secretaria, nem tinha tomado posse ainda das coisas que tinham na secretaria, porque demora, porque o governo que sai, que é outro problema que nós temos que enfrentar na gestão, tenta apagar todas as informações que existiram. Então você vai tateando para descobrir, para ligar as pontas. Então no primeiro 20 dias chega lá um rapaz com um laptop debaixo do braço e fala assim, eu sou secretário do Conselho Municipal de Meio Ambiente, eu quero saber quando é que o senhor vai fazer reunião. Reunião de quê? Do Conselho, senhor. Eu falei, olha só, peraí, eu estou chegando agora. Vamos conversar? Não, vamos conversar não, que eu vou entrar no Ministério Público, não sei o que, 20 dias. Ele não deu bom dia, não deu boa tarde, não deu boa noite, já chegou rasgando. Como eu conheço bem a cidade, eu conheço todo mundo, você tem aqui. Olha, meu jovem, se passar no Ministério Público, sinto muito. Então, eu quero fazer uma reunião do conselho, mas... Não, então, aí eu chamei o pessoal do nosso assessoria, falei, marca a reunião. Quero a reunião toda filmada. Bota a câmera, vamos filmar. Transparência, a sociedade vai ver a reunião do conselho. Porque tem conselho, eu nunca soube da reunião do conselho. E eu sou da sociedade, sempre fui ativo. Aí marcamos a reunião, quando ele chega, botar as câmeras, tudo para filmar. Não vamos fazer reunião com ninguém filmando. Eu falei, por quê? Alguém aqui vai falar alguma coisa que não pode ser falada? Ou seja, pedir as atas das reuniões do conselho anterior. Pedir a portaria que os nomearam, né?
pedir a ata das instituições deles com relação à Assembleia que os elegeu para representar no Condema. Eu falei, já que vou jogar tudo, vou jogar tudo. Eu quero, se é dentro da legalidade, vamos trabalhar dentro da legalidade. Eu quero a ata, digo, cadê? Não tinha. Aí as outras instituições que realmente faziam trabalho ambiental, Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis, entendeu? E outras entidades, a Igreja Católica que tem um trabalho, não sei o quê, não participavam do conselho. Aí nós chamamos o quê? Estava já uns 4 anos sem fazer a conferência municipal, chamei a conferência municipal já no primeiro ano. E aí com as regras que para você dizer que representa alguém, as pessoas têm que dizer que você representa. Cadê? Aqueles que estavam no conselho, 80% não tinha representação. Eram acordos políticos, era o cara que ficava gritando na rede social, ou ia para as reuniões gritar, aí o governo ficava com medo, falou, esse cara pode me atrapalhar, criar problema, não sei o quê. Trazia o cara, arrumava um negocinho lá pro cara no governo, ninguém ficava sabendo, né? E o cara não representava o meio ambiente, nem a questão ambiental, representava ele. Era o interesse dele. Então, o que aconteceu? Nós, com a conferência municipal, nós resolvemos o problema. Só na primeira conferência nossa, olha, tinha 4 anos que não tinha, e uma cidade que não tem essa característica do movimento ambientalista como tem aqui, como tem Nova Iguaçu, Caxias não tinha. Só na primeira conferência, nós botamos 500 pessoas. As pessoas querendo discutir, pessoas que estavam com demanda aí primeiro, jovens, e daí startou-se o processo. Então, na verdade, a participação, a radicalização da democracia, ela se dá também dentro de uma estratégia de construção do diálogo, em cima de projetos e programas, baseados em princípios e valores. Não dá para você não ter princípios e valores para debater essa questão e, na verdade, também fazer uma discussão que não seja acolhedora aos diferentes. Eu posso pensar diferente de você, mas isso não vai deixar de ter um momento que eu vou dialogar com você. E de repente a gente vai afunilar para uma. Eu era secretário, gente, só para encerrar, de um governo que efetivamente nós tínhamos uma posição política, ideológica, totalmente diferenciada. Eu fui escolhido pelo prefeito, para encerrar, depois eu fui descobrir. Por quê? Porque o prefeito, a filha dele era deputada federal e tinha feito várias ações contra o prefeito anterior, e aí ele precisava de alguém na secretaria que fosse técnico e que não ia dar margem dele também sofrer processos. Para vocês terem uma ideia, eu era secretário de um governo que era do PSDB, eu tive sempre uma trajetória no campo democrático popular, e quando chegou nas vésperas da eleição, eu que não era do PSOL, fui procurado pelo PSOL para ser candidato a prefeito pelo PSOL, porque eles falaram o seguinte: esse governo é muito estranho, você parece uma ilha dentro do governo, e todo mundo fala que você é um cara progressista, você é um cara está no governo do PSDB, mas por quê? Primeiro, que eu sempre tive juízo. Segundo, nós tínhamos um projeto a realizar, e realizamos todos os projetos. E terceiro, a gente construiu uma base de relação de diálogo, mesmo com os diferentes. E mesmo aqueles que pensavam diferente da gente, começaram a falar, pô, os caras têm projetos, os caras são sérios, os caras não estão aqui só para ganhar um salário, né? Então acho que essa questão é fundamental também no debate. Nós vamos construir unidades de conservações democráticas, participativas, mas que nós vamos ter que acolher os diferentes para dialogar. Quanto mais a gente agregar pessoas diferentes num processo democrático, mais fortalecido vai ficar esse processo. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. E o momento é de esperança. Para encerrar, tem um provérbio francês que diz o seguinte: no mar tranquilo, qualquer marujo navega. No mar revolto, só os bons sobreviverão.
com certeza aqui são aqueles que sobreviverão a essa onda que nós estamos passando e que vai sair o novo, e nós vamos construir unidades de conservação certamente democráticas, participativas e com controle social. Obrigado por ter me ouvido, viu?